Com a palavra o deputado Fernando Capês. Muito obrigado. Meus caros telespectadores, as pessoas que nos honram com a sua presença nessa sessão, ilustres colegas deputados, senhor presidente, deputado Samuel Moreira, exercendo até aqui de maneira extremamente correta, ponderada, o difícil e tormentoso cargo de chefe do Poder Legislativo. Nós estamos em andamento aqui na Casa de uma importante comissão parlamentar de inquérito. É a CPI que investiga a cartelização do setor de autopeças em nosso país e especificamente em nosso estado. As principais montadoras de veículos do país, e principalmente a Fiat, a Ford, a Volkswagen, exigem de maneira intransigente o direito à propriedade intelectual, não apenas dos modelos que fabricam, o que é perfeitamente justo e indiscutível, mas querem ter o monopólio sob o palio da propriedade intelectual, do fornecimento das peças de reposição dos veículos. Ao que me consta, o negócio principal das montadoras é a fabricação de veículos, e não a venda de peças ou autopeças de reposição, de veículos acidentados ou peças desgastadas. Somente elas podem produzir as peças para repor nos veículos. E somente as suas concessionárias podem vender estas peças. O que acontece é que, em razão deste monopólio, as montadoras deixam faltar peças no mercado, as concessionárias não têm as peças de reposição, e o preço assim é artificialmente inflado, de forma que o consumidor não possa adquirir as peças para reposição. Ou seja, ou não se encontram as peças no mercado, porque somente são vendidas nas concessionárias, ou aquelas encontradas estão num preço exorbitante. Carros parados em cavaletes em oficinas, e as montadoras, abusando e violando a função social da propriedade, querem a todo custo proibir o consumidor de ter opção por produtoras, fabricantes independentes destas peças. O que a CPI apurou, e é de se pasmar, é que, embora as montadoras proíbam as fabricantes independentes de produzir as peças de reposição, e, portanto, proíbem que elas concorram com elas, montadoras, essas montadoras permitem que algumas poucas produtoras independentes funcionem. Para quê? Para vender as peças para elas. Ou seja, as fabricantes de veículos não produzem peças de reposição, contratam fábricas terceirizadas, atuam como intermediárias e fazem com que estas peças sejam vendidas nas concessionárias a preços exorbitantes ou que não sejam encontradas. Para quê? Para obrigar o consumidor a adquirir veículos novos, para que ele não mantenha o seu veículo, vendo a impossibilidade de obter peças de reposição. Fica mais caro manter um veículo do que comprar um veículo novo. E isso está sendo apurado pela CPI. Onde vai buscar essas peças, então, o consumidor? Nos desmanches. Esta CPI, que foi criticada, mas é uma CPI importante, extremamente relevante, vai ao encontro de um projeto que o governador Geraldo Alckmin encaminhou a esta casa, e que visa coibir o funcionamento de desmanches clandestinos, impor maior rigor na fiscalização desses desmanches, fechar os desmanches,
que funcionam como receptadores de veículos roubados, encomendam o roubo de um veículo, porque adquirem no leilão um veículo completamente destruído, só para aproveitar o chassi, colocar a carcaça em cima e colocar no lugar da carcaça a carroceria do veículo roubado, esquentando assim o veículo. Este projeto que foi encaminhado pelo governo é um projeto oportuno, importante e praticamente idêntico a dois projetos que nós temos aqui já apresentados. O projeto 575 de 2008 e o outro projeto que determina o esmagamento de carcaças. Não há nenhum problema nisso. O projeto é excelente, conta com o nosso apoio, espero que essa casa o discuta e possa aperfeiçoá-lo. Esperamos continuar também em funcionamento, discutindo pontos importantes de interesse da população, temas importantes, como aquele projeto que permite ao governo aumentar a sua participação nos programas de parceria público-privada, oferecendo imóveis e garantias para melhorar o transporte público em nosso Estado. Muito obrigado e obrigado pela tolerância, senhor presidente. Com a palavra, deputado Fernando Capês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o deputado Barros Munhoz. Para solicitar uma prorrogação dos nossos trabalhos por 2 horas e 30 minutos. Regimental, colocaremos então, oportunamente, colocaremos então o requerimento do deputado Barros Munhoz, com a palavra o deputado Fernando Capês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Luiz Cláudio Marcolino. A hora que for colocado em pauta a solicitação, gostaria de ter a verificação da presença. De votação. No momento oportuno também registraremos a verificação de presença. Só no momento oportuno da votação. Senhor presidente, nobres deputados, nós estamos aqui para debater um importante projeto encaminhado pelo senhor governador do Estado, que vai permitir ao Estado de São Paulo alavancar recursos para parcerias público-privadas, incrementando o transporte em nosso Estado, dentre outras inovações. Mas me surpreende que o tema da PEC 1 tenha sido trazido para o debate neste momento, em que estamos discutindo um outro projeto, um projeto importante, em que a base aliada do governo busca a harmonia para que possa ser aprovado esse importante projeto, com os reparos necessários, evidentemente, com as observações e sugestões para o seu aperfeiçoamento, e depois votarmos a lei de diretrizes orçamentárias. Mas, já que um tema que não foi por mim proposto, foi aqui colocado em debate, eu, como membro do Ministério Público de formação, promotor de justiça que ingressei na carreira do Ministério Público há 25 anos, promotor que trabalhei durante 15 anos na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, promotor que atuou ao lado de nomes como Saad Maslum, Silvio Marques, Sérgio Turra Sobrani, Nilo Espínola Salgado Filho, Wallace Paiva Martins Júnior, numa promotoria que trouxe ou está pedindo de volta aos cofres do Estado de São Paulo mais de 30 bilhões de reais ao longo de 15 anos de ações. E esta PEC 1 que foi proposta aqui na Assembleia, eu não gosto muito de debater pessoas, eu gosto de debater ideias, não gosto de falar de pessoas. Respeito as pessoas, respeito meus colegas, respeito a maneira que eles têm de pensar, mas tenho também um dever de consciência de me antepor a determinadas ideias que, a meu ver, não condizem com aquilo que penso. E dentro destas premissas, eu gostaria de me dirigir a você, telespectador, a nossa audiência, para explicar que, embora o intuito da PEC 1 seja coibir abusos pontuais na atuação de representantes do Ministério Público, o efeito que esta PEC 1 produzirá é o seguinte: essa altura o telespectador indaga, mas o que é essa PEC 1 aqui na Assembleia Legislativa? O que era a PEC 37 do Congresso Nacional? Esta proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 1, a PEC número 1, de 2013, tem por objetivo que
nenhum promotor de justiça de primeira instância possa instaurar inquérito civil público, conduzir a investigação e ingressar com ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra prefeitos, secretários de Estado, presidentes estatais, deputados e outras autoridades que gozam do foro por prerrogativa de função no âmbito criminal. Caso venha a ser aprovada a PEC número 1, o seu efeito imediato será o de retirar das mãos de aproximadamente 2.000 promotores espalhados no estado inteiro centenas, milhares de inquéritos civis públicos que estão em andamento, milhares de ações civis públicas que estão em andamento, retirar das mãos dos promotores todos estes inquéritos, todas estas ações, e no dia seguinte, transferir todo esse acervo, todos os inquéritos civis públicos, todas as ações de improbidade em andamento, para as mãos de uma só pessoa, que é o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público. A menos que o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, tenha 2.000 assessores para tocar esses inquéritos civis e estas ações que vêm sendo tocadas por 2.000 promotores no estado inteiro, é óbvio que as investigações vão sofrer uma queda no seu ritmo de apuração. É evidente que vai demorar muito mais para que os inquéritos esclareçam os fatos, para que as ações cheguem ao seu final. É uma questão de observação, uma mera constatação. O que hoje é feito por 2.000 promotores, vai passar a ser feito pelo chefe da instituição. Além do mais, o chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça, hoje, cargo exercido pelo Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, que é contra esta PEC, um promotor de justiça com o qual eu trabalhei em 1992, nós juntos, na primeira promotoria de defesa do patrimônio público do país, na época, recebi o nome de Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Defesa do Cidadão. Márcio Elias Rosa, José Lino Brito e eu, iniciando o trabalho nesta questão, embora seja uma pessoa de extrema honorabilidade, o sistema passa a ser muito mais fragilizado. Quem vai ter todas as investigações será uma só pessoa, o chefe da instituição, sobre a qual será exercida toda a pressão política. Sobre esta pessoa, todo tipo de pressão cairá. E evidentemente que, quando se espalha por 2.000 promotores de justiça em todo o estado, garante uma impessoalidade muito maior. É evidente que um procurador-geral de justiça, sendo uma pessoa, e se esta pessoa estiver mal intencionada, tanto ela pode reduzir o ritmo das investigações, como acelerar este ritmo para prejudicar alguém que não seja do seu alinhamento político e ideológico. Evidentemente que o prejuízo para o Estado democrático de direito, o prejuízo para a transparência, o prejuízo para o princípio da impessoalidade, o prejuízo para a eficiência da proteção do erário, do patrimônio público, é evidente, é patente. Quero crer que esta PEC não foi apresentada com este objetivo. Seria, a meu ver, usar uma mentalidade muito destrutiva, imaginar que deputados ou o deputado que fez essa PEC procurou obter este intuito. Tenho certeza que não. Evidentemente que o intuito foi um protesto contra abusos pontuais que se verificam, e é verdade que se verificam, na atuação de um ou outro promotor, no caso concreto. Agora, pegar estes casos pontuais, em que possa ter havido um abuso, possa ter havido um excesso de estrelismo, e usar estes casos para subverter a investigação em todo o estado de São Paulo, é ir na contramão da demanda social por transparência, pela proteção do patrimônio público. De maneira que, você que está aqui assistindo, nós não estamos discutindo a PEC número 1. Houve até um pedido da bancada do PSDB
para que fosse discutida e votada a PEC número 1. Mas ela tem data para ser feita, o dia 14 de agosto. No dia 14 de agosto, aí sim, será feita a discussão, o debate, e eu espero que a PEC seja derrubada. Não era este o assunto, mas como este assunto foi trazido, nós que somos deputados com muito orgulho, estamos no nosso segundo mandato, gosto do exercício da atividade política, realmente me encontrei, mas tenho todo um passado de atuação no Ministério Público que não posso desconhecer. E nem nós podemos fazer com que as pessoas imaginem que esta PEC número 1 não vai trazer um enorme prejuízo para a apuração de dano ao patrimônio público. E digo a vocês que a PEC número 1, ela é mais prejudicial do que a PEC 37, sob esse ponto de vista. Porque na PEC 37, pretendia-se retirar do Ministério Público a investigação criminal. A investigação criminal feita pelo Ministério Público é a exceção. O Ministério Público atua no âmbito da investigação criminal em casos pontuais, mais graves. Agora, a PEC número 1 vai atacar o Ministério Público na sua atuação civil de proteção ao patrimônio público, onde o artigo 129, inciso 3º da Constituição, consagra ao Ministério Público a presidência do inquérito civil. Esta é uma função básica e institucional. E existem milhares de investigações em todo o Estado, investigações estas que sairiam das mãos dos promotores e iriam ao Procurador-Geral. O Ministério Público é uma instituição essencial ao regime democrático, como consagra o artigo 127, e se não é um poder, atua como representante legítimo dos anseios sociais por justiça, por transparência, por eficiência e pelo ideal da democracia. Por esta razão, a PEC número 1, quando vier a ser votada, ao nosso ver, é de interesse social que seja rejeitada, pese embora o respeito às pessoas que a apresentaram e defendem a sua ideia. Repito, devemos debater ideias, não pessoas. Palavra para discutir a favor do deputado Fernando Capês. Fernando Capês, mostra que você é um grande burguês. Nossos queridos telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nossos colegas deputados, os ilustres membros da assistência que nos honram aqui nesta noite, senhor presidente, nós estamos debatendo um projeto que representa uma proposta de modernização nos gastos e investimentos de recursos públicos. Durante muito tempo, o poder público trouxe para si a tarefa de licitar, selecionar o melhor contratante e realizar obras públicas gastando dinheiro público. Evidentemente que, por mais perfeito que seja o sistema de prevenção e combate à fraude, sempre haverá, em todo momento, em toda administração, em todo o mundo, o risco de um superfaturamento e desperdício de dinheiro público. Durante décadas, convivemos com notícias de escândalos na aplicação do dinheiro público, de como o poder público gasta mal, como não dá continuidade nas suas obras. A televisão mostra à saciedade pontes construídas no meio e interrompidas, uma administração que sucede a outra e abandona completamente os projetos de construção, de administração, de incremento da saúde, da educação, da segurança, e acaba a população sofrendo as consequências da má gestão. Tão grave quanto a corrupção, tão grave quanto o desperdício, é a incompetência na gestão pública. E o poder público, lamentavelmente, revelou-se ao longo da sua história, ao longo de décadas, um gestor incompetente, um gestor despreparado. São Paulo, no entanto, deu um passo adiante
implementando o sistema das parcerias público-privadas. O governo não tem uma fábrica de dinheiro, o governo não é banco, o governo não fabrica dinheiro nem recursos públicos. O governo arrecada impostos, arrecada tributos. Recebendo esses recursos, ele os destina ao gasto, seja com gastos de pessoal na administração pública, seja com gastos de investimento, despesas de custeio e despesas de investimento. Ora, chega um momento que o gargalo aperta de tal forma que só há dois caminhos: cortar investimentos, cortar custeio, pagar mal o funcionalismo público, não investir ou aumentar impostos. Chega um momento em que o administrador público responsável e competente deve procurar formas modernas de administração, por meio das parcerias público-privadas. É uma escolha que cabe à população. Não ter nada, ter, por exemplo, estradas que não funcionam bem, esburacadas, perigosas, estradas inaptas como infraestrutura ao servir ao transporte de mercadoria, portos que não conseguem desafogar as nossas exportações, ou estradas modernas, portos ágeis, prisões construídas, escolas construídas, hospitais e assim por diante. Sem demagogia, fazendo aquilo que tem que ser feito. O Estado de São Paulo, em 2004, aprovou a lei que instituiu o sistema de parcerias público-privadas. Essa lei, sancionada em 2004, que é a Lei 11.688, de 19 de maio de 2004, permitiu ao Estado de São Paulo celebrar parcerias com a iniciativa privada para a implementação e construção de obras públicas de primeira necessidade. Obras que, se não forem feitas no sistema de parceria público-privadas, serão arcadas exclusivamente com recursos públicos, com todos os riscos inerentes aos gastos públicos. E mais do que isso, com despesas que deverão ser acrescidas pelo aumento da arrecadação de impostos. Por que estamos fazendo esta introdução? Porque se encontra aqui, em discussão e para votação, um projeto da maior relevância. É o projeto de lei 650, de 2012, apresentado em 13 de novembro de 2012, pelo qual o Estado de São Paulo, após ter constituído uma sociedade por ações, a Companhia de Parcerias Público-Privadas, a CPP, após ter constituído esta empresa, a CPP, no ano de 2004, faz com que, por meio desta empresa, por meio da CPP, Sociedade por Ações, se realizem todos os projetos de iniciativa entre o poder público e as entidades privadas. A CPP é a empresa por meio da qual o poder público realiza obras em parceria com a iniciativa privada, parte do capital público, parte do capital privado de investimentos. Ora, uma empresa como essa, para implementar obras, para construir estradas, implementar transporte metroviário, transporte ferroviário, construção de presídios, para celebrar esta parceria, ela tem que ter um capital integralizado. É uma sociedade por ações, precisa ter imóveis para poder contrair empréstimos e dar esses imóveis em garantia. Tem que ter imóveis para poder aliená-los e, mediante esta alienação, celebrar as parcerias com a iniciativa privada e realizar as obras. O que nós estamos fazendo? Autorizando a transferência de patrimônio imobiliário, imóveis parados, muitos restos de áreas, nesgas de áreas sem utilização,
para que essa empresa possa incorporá-las ao seu patrimônio, contrair empréstimos e realizar as obras necessárias. Vamos ver algumas das iniciativas que já estão em andamento com a parceria público e privada. Dinheiro público e dinheiro privado gastos no interesse social. A linha amarela do metrô, no investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Dinheiro que deveria ser arcado exclusivamente com impostos, com recursos do contribuinte, mas são gastos com a iniciativa privada em parceria. Além da linha amarela, com investimentos de 5,6 bilhões de reais, a linha laranja do metrô, com investimentos de 10 bilhões e 400 milhões de reais. O trem expresso Bandeirantes e trem Jundiaí, 2,7 bilhões. Rodovia dos Tamoios, 4,7 bilhões. Expresso ABC, 1,5 bilhões. Metrô linha 18, investimento de 3,8 bilhões. Construção de 10.500 novas vagas nos complexos prisionais, com investimento de 750 milhões. Metrô linha 20, Lapa Moema, com investimentos de 7,5 bilhões. Para fazer frente a tantos investimentos em parceria público-privada, é uma forma moderna e eficiente de administração utilizar imóveis que se encontram sem a devida destinação para incorporá-los ao patrimônio da empresa, da CPP, e desta forma implementar todas estas obras. Evidentemente, muitos dos imóveis que constavam aqui acabaram sendo retirados, foram excluídos para que numa outra rodada a Assembleia Legislativa possa fazer esta apreciação, e ainda com a colaboração de todos os partidos foi incluída uma emenda, só um momentinho para concluir o raciocínio, só uma emenda em que dependerá de nova autorização legislativa a venda de imóvel cujo valor seja superior a 50 milhões de reais, de maneira que não está sendo passado totalmente um cheque em branco para esta empresa, mas por meio de uma autorização desta Assembleia, se transferem estes imóveis, e quando a empresa for alienar estes imóveis, se o valor exceder a 50 milhões, deverá solicitar autorização à Assembleia Legislativa de São Paulo. Já vou lhe dar uma parte, só para concluir, senão o raciocínio fica cortado. Além disso, vinha uma relação de imóveis com valor estimado, estimativa de valores dos imóveis, e foi retirado isso também numa construção partidária. O que temos que entender é que esta opção, ela onera menos aquele cidadão, do qual deveriam ser cobrados mais impostos para que fossem realizadas essas obras, esses investimentos. Daí porque nós entendemos que é um projeto oportuno, um projeto importante, um projeto moderno, e devemos estimular as parcerias público-privadas. Ou fazemos isso, ou quebramos o Estado. Ou fazemos isso, ou quebramos aquele que paga impostos, que é o nosso contribuinte. Deputado Marcolino. Então, a parte do deputado. Hoje, os imóveis da Fazenda do Estado, para que ele seja vendido, ele seja doado, qual o procedimento hoje, atualmente? Para que o imóvel seja doado, é preciso que ele seja desafetado, evidentemente. Então, quando ele é desafetado, legislativa. Tem um projeto legislativo para passar pela Assembleia. Exatamente. Com esse projeto apresentado pelo governador, como é que ficaria essas áreas agora? Perfeito. A pergunta é, como é que se faria a desafetação destas áreas? Resposta, a Assembleia Legislativa de São Paulo está nesse momento discutindo a proposta do governo, em que aparecem imóveis no anexo 1 e no anexo 2, sem valor estimativo, em que nós estamos autorizando que esses imóveis sejam cedidos por autorização legislativa, votada nesta Assembleia, é o que se está se discutindo, é o que se está votando, é o que está sendo decidido, são os representantes aqui, eleitos pela sociedade, que estão, os 94 deputados que estão discutindo isto, se nós devemos autorizar ou não autorizar a cessão de imóveis para a Companhia
de parcerias público-privadas para esses investimentos. E aí depois nós estamos autorizando, por meio da aprovação deste projeto de lei, nós estamos autorizando a criação de uma lei, portanto é a Assembleia Legislativa quem está fazendo isto agora, para que estes imóveis, sem valor estimativo firmado, possam ser transferidos ao patrimônio da companhia e assim realizadas as parcerias público-privadas. Nós estamos, já vou lhe dar a segunda parte, nós estamos aqui dizendo que quando em valor atualizado, no momento que for feita a alienação, este valor exceder a 50 milhões, tem que retornar à Assembleia para aprovação. E por que estamos chegando a valores como 50 milhões? Por quê? Para construir, por exemplo, o metrô da linha amarela, o investimento é de 5,6 bilhões. Vamos somar só algumas das obras que aqui se encontram. 5,6 bilhões, linha amarela do metrô, mais 10,4 bilhões, linha laranja do metrô. Já dão aqui 16 bilhões, só pegando algumas. Trem Expresso Bandeirantes, Trem Jundiaí, 2,7 bilhões, 18,7 bilhões. Rodovia dos Tamoios e Contornos Viários de Caraguatatuba e São Sebastião, 4,7 bilhões. Já estamos falando em 23,4 bilhões. Expresso ABC, mais 1,5 bilhão. Nós estamos falando de 24,9 bilhões. Metrô, linha 18, bronze, VLT, aquele que o transporte sobre superfície, São Paulo, São Bernardo do Campo, 3,8 bilhões, estamos chegando a quase 30 bilhões de reais. Metrô, linha 20, rosa, 7,5 bilhões. Eu estou chegando aqui numa amostragem, falando em investimentos de transporte, construção de presídios. Hoje o grande gargalo, a deficiência no transporte público, investimentos da ordem de 40 bilhões. 40 bilhões. Se houver alienação de um imóvel que daqui a um tempo venha a ser avaliado em 50 milhões de reais, retornará para que esta Assembleia Legislativa autorize a sua alienação. Ora, estamos falando num imóvel de 50 milhões, que não é a maioria dos imóveis que aqui se encontram, que é autorizado pela Assembleia Legislativa. Se o valor for inferior a 50 milhões, façam a comparação entre investimentos da ordem de 100 bilhões de reais e esta alienação. Mas eu digo, este é o debate. Afinal de contas, o que quer a sociedade? Que o Estado sozinho faça todas estas obras, prejudicando investimentos em outras áreas, prejudicando o pagamento do funcionalismo público, ou se quer que o Estado faça parcerias com a iniciativa privada e possa reduzir o número de investimentos. Eu agradeço ao senhor presidente e peço que seja observado o regimento para que o debate possa prosseguir sempre com respeito democrático a todas as ideias. Com a palavra o deputado Fernando Capês. Senhor presidente, nobres deputados, estou aqui ouvindo vários deputados desta casa fazendo graves afirmações e graves acusações. De cada 3 quilômetros de metrô, 1 quilômetro representava pagamento de propina. Em vez de 62 quilômetros de metrô, poderia haver 105 quilômetros construídos. Não fossem os desvios, não fosse a corrupção. Tão graves afirmações só poderiam ser feitas com tal veemência, com tal grau de certeza, se elas estivessem acompanhadas de provas cabais, de provas indiscutíveis. E se essas provas já existem, a bancada do PSDB se reúne amanhã, nós vamos discutir esse tema de muita seriedade, está aqui o nosso líder, deputado Carlos Bezerra, havemos de levar com extrema seriedade esse assunto,
Mas se as afirmações já são feitas nesse nível, eu devo agora presumir que seja desnecessária a CPI, porque já existem as provas. Já existem as provas de que houve superfaturamento, já existem as provas de que foi feito o pagamento de propina. Então nós devemos superar a fase da investigação e passarmos imediatamente à fase da propositura da ação. Porque a questão é colocada aqui com tal grau de certeza que eu indago. Quais são esses documentos, então, que dão esse grau de certeza para esse tipo de afirmação? E se existe esse grau de certeza, a hora é de promover uma ação, nem se falar mais em CPI. Eu ouvi também algumas graves acusações, com todo respeito, algumas, de certa forma, até levianas, contra o Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo é uma das instituições, talvez a primeira, que figura em grau de credibilidade perante a sociedade. A sociedade confia no Ministério Público, a sociedade vê os promotores como seus parceiros, como seus aliados, como seus defensores. Poucas instituições contribuíram para a afirmação da democracia como o Ministério Público. Falou-se aqui que um presidente do metrô foi afastado numa ação proposta pelo Ministério Público e com liminar concedida. Fala-se aqui numa licitação em que teria havido um jogo de cartas marcadas, o Ministério Público ingressou com uma ação e ela está sendo discutida na Justiça. Somente uma promotoria, a promotoria do Ministério Público da capital, que apura danos contra o patrimônio público. Essa promotoria já ingressou com ações, algumas das quais já transitadas em julgado, em que pede o retorno aos cofres públicos da quantia, isso consta em dados acessíveis pela internet, de 36 bilhões de reais. Não significa que 36 bilhões de reais foram desviados em todas essas ações, mas a cada centavo de dinheiro público desviado, se acresce uma multa correspondente ao triplo do valor. O valor ainda é atualizado monetariamente, sem prejuízo de outras demandas. O Ministério Público, sim, é uma instituição que goza da credibilidade, e estes promotores que apuram estas irregularidades são promotores titulares de cargo público, promotores que, para estarem lá, ingressaram na carreira há 20 anos, 20 e poucos anos, passaram por todos os graus da carreira, assumiram a titularidade desta promotoria, são promotores que são inamovíveis, têm uma série de garantias que lhes permite fazer esta investigação. Então, vamos fazer o debate político, ele é importante, mas vamos também confiar nessa instituição que é o Ministério Público. Esses promotores dizem, não, mas o procurador-geral é nomeado pelo governador, é feita uma lista tríplice, isso está previsto na Constituição Federal, não há possibilidade jurídica de modificarmos isso pela Constituição Estadual, é uma lista tríplice e cabe ao governador proceder à escolha. Mas este procurador-geral tem uma atribuição limitada. A atribuição para processar por improbidade administrativa qualquer autoridade do Estado de São Paulo, à exceção do governador, é desta promotoria, onde os promotores chegam mediante promoção por merecimento ou antiguidade e são inamovíveis. Tenho absoluta e reitero, absoluta confiança no Ministério Público. Esta questão do CAD, que ainda não chegou à promotoria, a promotoria ainda não teve acesso a essa delação que foi feita no CAD, está aguardando a chegada dessa delação, servirá sim como uma prova nova que resulta de uma delação de uma empresa que participou, elementos que inexistiam à época. Quando se apurou o superfaturamento, qual a metodologia de apuração?
se apura mediante prova científica, prova pericial. Existe o CAEX, existe o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, existe o Instituto de Engenharia, são elementos que informam ao Ministério Público sobre dados técnicos apontando a existência de superfaturamento ou não. Algumas causas não ocorre superfaturamento, ou existe o arquivamento. No caso de um promotor arquivar um inquérito, ele é remetido ao Conselho Superior da instituição, formado por 11 procuradores de justiça, das mais variadas vertentes. Se viu que a última eleição de procurador-geral foi por questão de 20 votos, do primeiro para o segundo colocado. O Ministério Público é uma instituição plural, em que existe a discussão, e o Conselho Superior faz a homologação. Surge agora um novo elemento, que é uma das participantes apontando que teria havido um ajuste prévio, uma fraude no certame, uma união de empresas para formar um cartel. Esta denúncia de cartel é que vai permitir a revisão das investigações anteriores, algumas arquivadas, outras ações em andamento, e que levarão a que o Ministério Público, eventualmente, ouvindo os depoimentos, fazendo a delação premiada, ingresse com a ação por um motivo diferente daquele que constava da representação. Então, é muito importante que se faça isso, para que no debate político nós não draguemos para dentro dele instituições que pertencem não a um ou outro partido, pertencem à sociedade, pertencem à democracia. Eu lembro aqui, ressalto, um dos mais combativos, então, vereadores da Câmara Municipal, o vereador Adriano Diogo, que é um vereador que conta com o respeito irrestrito dos membros do Ministério Público, pela sua combatividade, pela sua seriedade, pela maneira com que sempre se portou. O Ministério Público respeita o trabalho de Vossa Excelência, o vê como um político idealista, e pode ter certeza, o Ministério Público estará fazendo o seu papel. Agora, é preciso um pouco de cuidado com o tom em que são feitas algumas acusações, porque, repito, consta do CAD, esta denúncia da delação, ainda não se tem notícia, não se tem conhecimento de documentos, de depoimento. Por enquanto, nós estamos num terreno absolutamente especulativo. Absolutamente especulativo. Então, nós não podemos começar a criar uma cortina de fumaça, como diria Kiovenda, um biombo dialético, para que se comece a construir algo em cima do inexistente, em cima de um fato que ainda não existe. É uma delação, vamos ter acesso a essa documentação, vamos analisar e vamos discutir, inclusive internamente na bancada, a postura a ser tomada, o encaminhamento que deverá ser feito. Claro que ele vai depender, não de palavras, não de simples matérias, mas da seriedade de documentos que apontem, não prova plena, mas pelo menos indícios de irregularidade e que demandem a necessidade de uma investigação. É com base nessas premissas aqui que eu quero fazer a colocação. Estamos com quem fala pela bancada do PSDB, é o líder da bancada, o deputado Carlos Bezerra, mas entendi que deveria fazer esses esclarecimentos iniciais, inclusive, se houver necessidade, trazer aqui à baila levantamentos que provem essa atuação da instituição Ministério Público. E, em especial, Ministério Público do Estado de São Paulo, que capitaneou as principais reformas na Constituição, que hoje dão as garantias ao Ministério Público, que quebrou paradigmas, que contrariou interesses de poderosos e que continuará sempre atuando em defesa da sociedade. Ministério Público, que é uma instituição plural e que, quando eu tomei posse no concurso em 8 de janeiro de 1988, já se faz muito tempo, eu dizia: MP, Ministério Público, minha pátria, minha paixão. Os promotores são, sim, apaixonados pela sua instituição e lutam, sim, para defender os interesses da sociedade. Obrigado, Excelência, pelo tempo.